Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus aqui tudo bem. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada nós concluímos falando sobre as diferenças, né, que os seres humanos possuem e principalmente as semelhanças, né, o que nos tornam tão iguais enquanto espécie humana. Porque nós estávamos falando de preconceito, não é? E se nós pararmos para pensar, como a gente já vinha fazendo essa análise na aula anterior, nós de fato não teríamos motivos para sermos tão preconceituosos, porque nós, como espécie humana, apesar das diferenças que nós temos, nós somos os únicos capazes de pensar, raciocinar, criticar, analisar, interagir, interagir com consciência, né? Então, nós somos seres humanos, fazemos parte dessa espécie humana, e aí nós temos muito mais igualdades do que diferenças. É claro que nós vamos ter muitas diferenças relacionadas às nossas características, e principalmente relacionadas à cultura, ao meio que nós estamos inseridos, à sociedade na qual fazemos parte, ao nosso poder aquisitivo, não é? A questão da financeira e econômica. Então, tudo isso vai proporcionar extrema diferença entre nós. O que não deixa até de ser uma coisa saudável, né? Essas diferenças. Na verdade, não deixa porque é salutar, seria muito ruim, muito estranho se todos nós fôssemos iguais mesmos. Mas o que é mais interessante acima de tudo isso é que na espécie humana nós somos pessoas iguais e nós devemos respeitar os outros com todas as suas diferenças. Daí o motivo de não existir razão para tanto preconceito que existe nos dias atuais, não é? Realmente não faz sentido. E aí, continuando, com base nessa questão da inteligência humana, a gente diferenciar os tipos de olhares que nós, seres humanos, temos em relação às pessoas e em relação aos acontecimentos, né? Porque existem dois tipos de olhar. São o olhar unifocal e o olhar multifocal. Então, a gente vai tentar justamente fazer essa diferenciação aqui agora com vocês, de cada tipo de olhar, né? De cada diferença de um olhar para o outro, para que vocês observem como realmente isso faz diferença na nossa forma de observar as coisas e de se tornar ou não uma pessoa, ou permanecer ou não sendo uma pessoa preconceituosa, né? Então, sabemos que o meio. Desculpa, gente, é porque eu estou com um pouco de dificuldade aqui da leitura, mas vamos lá. Sabemos que meio segundo não é o suficiente para conhecermos alguém ao ponto de concluir nossa primeira impressão. Realmente não é, né? Às vezes você olha para a pessoa muito rápido e ali você tira conclusões que não teria razão nenhuma de ser. Se você realmente parar para pensar, não dá para você conhecer uma pessoa em tão pouco tempo, né? Então, para entender esse processo, um fenômeno chamado gatilho de memória resgata nossas janelas da memória, dando significado a tudo que vemos e pensamos. Se você vê um copo, logo sabe para que serve. Um copo é um recipiente utilizado para conter líquido. Ninguém, em condições normais, pensará ser o copo, uma cama ou um sofá, porque há em nossa mente muitas janelas da memória que guardam o significado de um copo e de sua utilidade. Ou seja, toda vez que vemos algo, o gatilho da memória resgata todas as nossas janelas, sejam elas light ou killer,
para dar significado a alguém, a uma situação ou a um objeto. Olha, gente, então vejam bem. Se nós sabemos muito bem, quando conhecemos, e nós vamos criando isso desde o nosso nascimento, porque nós vamos aprendendo a observar as coisas e saber o seu significado e para que serve. Então, essas memórias, esses gatilhos, né, de memórias que nós temos, eles vão significar tudo. Eles vão dar significado a tudo que você conhece, certo? E aí você vai resgatar. Se você vê uma cama, você sabe que aquele objeto é uma cama, para que ele serve. Por quê? Porque você guardou na sua memória esse aprendizado. E existem vários gatilhos que vão lhe fazer entender que aquilo ali é aquele determinado objeto e para que ele serve, tá certo? E aí ele fala bem aí dessas janelas, que elas podem ser janelas light, como o próprio nome já está sugerindo, uma coisa suave, leve, né? E as janelas killer, que o próprio nome também já coloca, que não são coisas muito boas, são coisas relacionadas a coisas negativas, tá certo? Mais pesadas, que não são tão legais. Então, nós temos na nossa cabecinha, no nosso cérebro, janelas, né? Que fazem parte da nossa memória, que são boas e outras que são ruins, né? Que são traumáticas, vamos dizer assim. Então, as janelas da memória dizem respeito a tudo que vivemos, pensamos, ouvimos e falamos, registrados em nossa memória, graças ao fenômeno RAM, que é um registro automático de memória. Temos dois grandes tipos de janela da memória. Então, como eu já havia dito para vocês, nós aprendemos e memorizamos tudo. E essas coisas, elas ficam na nossa memória RAM, que é justamente isso que tem bem trazendo no texto para vocês, né? Que é o registro automático da memória, né? O RAM. Não é aquela memória lá do computador, não, tá certo, gente? É o que é automatizado mesmo na sua cabecinha, na sua memória. Daí, existem coisas que são gravadas relacionadas com algo muito bom, com algo muito tranquilo, com algo muito leve, e outras que não são tão assim, né? E isso vai determinar justamente o nosso comportamento. Porque, como eu disse a vocês na aula passada, não sei se lembram, eu era uma pessoa extremamente preconceituosa até o início da minha adolescência com pessoas que não tinham uma orientação sexual igual a minha. Mas isso por quê? Porque as minhas memórias, principalmente da igreja, da religião, da família, sei lá, da cultura, elas foram gravadas dessa forma. E aí eu tive que fazer um esforço para modificar, não é, essa ideia dentro da minha cabeça. Então, nós vamos ver agora aí o significado de cada uma delas, as janelas killers e as janelas light, tá certo? Então, as janelas killer, ela contém nossas memórias de traumas, olha, tá vendo? Como eu havia falado para vocês, de preconceitos, nossas rejeições, perdas e influências negativas, porque, como eu disse, somos pessoas influenciáveis, óbvio, né? Por isso, quando vemos o mundo a partir delas, construímos uma visão unifocal sobre a vida e sobre as pessoas. Ou seja, a gente consegue ver as coisas apenas por um tipo de visão, por um ângulo. A gente não pensa nas demais possibilidades. E é por isso que a gente termina gerando preconceitos. Então, quando a gente tem na nossa memória essas janelas que são criadas a partir de traumas, de preconceitos, né, de rejeições, de perdas e de influências negativas, porque nós temos muito isso, a gente só consegue desenvolver um tipo de olhar,
um tipo de visão, que é a visão e o olhar unifocal, certo? Sobre tudo, sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas. E se nós temos as janelas light, né? As janelas light, elas contêm nossas memórias prazerosas e inteligentes, nossa autocrítica, nossa capacidade de incluir os outros, né? Ou seja, a gente não pensa só naquela visão do eu, do egoísta, e sim das demais pessoas, né? Então, a capacidade de incluir o outro, de pensar antes de agir, né? A gente não age por impulso, a gente pensa primeiro. Então, de pensar antes de agir, nossa capacidade de ter opinião própria. Consequentemente, quando vemos o mundo através dessas janelas, né, que são as janelas light, nós construímos uma visão multifocal sobre a vida e sobre as pessoas. Então, quando a gente consegue ter essas janelas mais abertas, que são as janelas lights, a gente consegue ter mais visão dos acontecimentos e das pessoas. A gente não olha para essa pessoa com um único olhar, que é o olhar preconceituoso. A gente tem sempre mais de um olhar. A gente olha, às vezes pode ter o preconceito no início, sem falar nada para ninguém. Aí, de repente, abre-se outra janela aqui e você diz, não, mas não é bem assim. Vamos por quê? Vamos analisar. Existe essa outra forma, essa pessoa também é desse jeito, é só um momento, é só uma situação. E aí você vai olhando, olhando e consegue ver melhor, consegue analisar melhor, consegue ter outras possibilidades de visão. Então, gente, a nossa vida é cheia dessas duas janelas, da Killer e da Light. E a gente, quando consegue abrir mais janelas light, a gente consegue viver melhor. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que para cada janela killer que a gente abre na nossa vida, a gente vai precisar de muito mais janelas light para neutralizar aquela janela killer que nós abrimos, tá certo? Aquele tipo de visão. Então, é por isso que é muito importante a gente não se tornar pessoas com olhar unifocal das coisas. A gente tem que sempre pensar nessa condição de ter mais de um olhar, tá certo? Então, isso é maravilhoso, pois, por um lado, ele é responsável pelo resgate das nossas lembranças, mas, por outro lado, se o nosso eu, a nossa consciência crítica, o nosso poder de escolha não aprender a questionar nossas interpretações, acabamos escravos do gatilho da memória que interpreta as pessoas ou as situações, não pelo que elas são, né? Mas por tudo aquilo que já vivenciamos no passado. Por isso, para superarmos o preconceito, precisamos desenvolver um raciocínio multifocal, aprender a questionar a nossa própria interpretação. Então, é por isso que eu sempre digo, é preciso você agir, você que tem que agir, não é o outro que tem que provar nada para você, não. É você que tem que agir, você que tem que parar para pensar, gente, ai, peraí, será que eu estou fazendo certo? Não, gente, vou parar para pensar aqui e ver as outras possibilidades. Porque se você não fizer isso, você vai estar deixando e abrindo cada vez mais janelas killer na sua mente, tá certo? Então, a pergunta é, por quais janelas você enxerga as situações e a pessoa ao seu redor? Será que você tem um olhar multifocal das coisas ou um olhar unifocal? Mas seja sincero com você mesmo, tá? Aqui não é para mim, não. Eu não quero que vocês provem nada para mim. Eu quero que vocês realmente façam essa análise para vocês mesmos, para vocês melhorarem como pessoas. Será que quando eu brigo, eu reclamo, eu estou fazendo isso, aquilo, eu pensei no outro? Eu pensei no bem-estar do outro? Ou eu pensei, eu não, será que eu imaginei os motivos? Ah, aquilo ali está dando errado, aquilo ali não está bom. Ah, esse processo tá ruim. Ah, o professor hoje não deu uma boa aula. Ah, mas meu colega também chegou aqui hoje, estava triste, estava chato. Será que não aconteceu alguma coisa? Será que qual o motivo da pessoa estar desse jeito?
Será que tem sido fácil trabalhar, até mesmo agora, nessa situação de quarentena? Será que tem sido fácil para todo mundo? Será que é só você que tem sofrido com a plataforma que não presta, com a internet que está ruim? Será que os outros também não estão passando por dificuldade? Eu fico julgando, julgando. Então a gente tem que ter tolerância, né? Então vamos pensar em tudo isso, em todas essas condições. E quando nutrimos preconceito em relação a uma pessoa, nossa visão e atitude podem nos impedir de conhecer sua história, seus pensamentos, ou seja, quem realmente essa pessoa é. Assim como quando nos limitamos pelo preconceito, ao desenvolvermos a ideia de que não podemos fazer nada para ajudar alguém ou contribuir com a mudança do mundo, também limitamos nossa atuação e perdemos a chance de nos tornarmos agentes de transformação social. Isso é uma coisa muito nítida. Todas as vezes que eu sou preconceituosa, que eu já julguei alguma coisa, que eu já dei por acabado alguma coisa, eu, consequentemente, eu vou me abster, eu vou acabar com a chance de me tornar um agente de transformação social. Eu não vou conseguir. Então, nem adianta. Você é aquela pessoa julgadora que quer mesmo cravar o ponto e determinar o que o outro é, sem ao menos dar a chance do outro se explicar, do outro falar, do outro mostrar o que é e ao que veio. Então, se você é assim, você não vai conseguir ser um agente que transforma essa sociedade e que precisa cada vez mais de pessoas que possam transformar essa sociedade, porque nós temos vivido dias muito difíceis. Aí está dizendo para você registrar aqui o que essa dinâmica significou para você. Essa, na verdade, está no livro, né? Aqui você poderia falar a respeito de tudo o que você achou dessa visão unifocal e multifocal e do que isso significou para você. Mas você pode responder isso aqui tranquilamente no seu livro ou no caderno, mas a tarefa mesmo ela vai estar aí anexada, tá certo? Para vocês responderem com base nessas leituras aí do texto, tá bom, meu bem? Meus bens. Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Já já nós voltamos. Beijo grande.